Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou dar atualização de uma plantinha que eu fiz a poda num videozinho curto no Shorts, e eu falei para vocês naquele vídeo que eu ia mostrar para vocês como que estava o substrato. E a gente ia descobrir junto o porquê que a plantinha parou de crescer. Também vou dar a atualização da minha Romeu, que acabou dando BO no caule. Eu fiz uma poda drástica nela. E também vou mostrar vasinhos cheios de suculentas e eu espero que vocês gostem. Se gostarem, não esquece, se inscreve, deixa o seu like também e manda um beijinho aí para os meninos também, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês e vamos lá para mais uma novelinha aqui no canal. A plantinha é essa daqui, ó, que eu mostrei no vídeo Shorts, que eu fiz a poda. Ela tava bem mais variegata, ó, como vocês podem ver, olha só a listra dela. Olha aqui, que linda essas manchinhas. É a única variegata dessa espécie que eu tenho aqui. Essa daqui é uma híbrida de rubra. Deixa eu mostrar uma outra plantinha que tá aqui perto, que é igualzinha a ela, que tá plantada nessa garrafinha aqui, ó. Até eu tenho que fazer a retirada aqui das folhinhas secas, né, para bichinho não se esconder, apesar de que nesse calor essas folhinhas secas ajudam muito a manter um pouquinho de umidade no substrato e também não esquentar demais, sabe, a latinha. Apesar de que ela tá super bem, ó. E eu corto também a haste floral comprida, aí ela vai secando e fica bem mais fácil de retirar, sem agredir o centro da roseta. E aqui a gente vai tirar ela da terra para ver o que tem, se é que tem alguma coisa, né? A identificação que eu recebi do vendedor foi essa daqui, que ela é uma rubra com White Prince ou uma lútea. E sinceramente, gente, eu nunca mais investiguei para saber o que ela era. Aí então, deixa eu tirar essas folhas secas aqui. E vamos mexer nesse substrato, vamos afastar essa roseta aqui. E vamos ver o que essa terra tem que a planta tá diminuindo. Às vezes pode ser que tenha nematóide, né? Vamos tirar aqui. Bingo! Nematóide, gente. Olha aqui, ó. Tá vendo as várias bolinhas aqui, ó? Tá vendo? Eu vou tentar nem mexer aqui para não sujar muito, porque eu vou desinfetar essa bancada depois. Eu devia ter feito isso no final do vídeo. Deixa eu tirar uma raizinha aqui para mostrar para vocês o que é nematóide, para quem não conhecer, né? Ó, tá vendo essa bolinha aqui, ó? Deixa eu tirar mais aqui. Às vezes ela variegatou até por isso também. Ó, tá vendo a bolinha? Isso aqui é nematóide. Então eu vou jogar esse torrão todinho fora. Olha só como tava enraizado. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui. Aqui é pedrinha, que não é nematóide, que é pedrinha. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Ó, isso aqui é nematóide, ó. Então, eu ainda tenho vasos antigos, até assim com nematóide, só que a planta se desenvolve, a planta não chega a morrer, porque eu faço aquela manutenção de água, daquela rega com água com o Proverme. Ó, isso daqui dá pra ver bem, ó. Ah, então esse torrão aqui eu não vou aproveitar, não vou jogar Proverme, não vou jogar nada. Eu vou simplesmente só jogar esse torrão fora, vou lavar o vaso e depois replantar a roseta que a gente fez a poda. Já limpei o cantinho aqui com água sanitária, passei uma esponjinha aqui com água sanitária, até tá fedendo bastante. Lavei o vaso também, vou reaproveitar, coloquei substrato novo, aquele torrão lá eu joguei fora. E a plantinha tá aqui, ó, ela tá até bem rosinha. Não passei nada, vou só repousar a roseta aqui em cima do substrato.
e futuramente eu dou atualização para vocês. É uma plantinha muito, muito linda. E eu tenho comigo de que ela variegatou por causa da praga nas raízes. Às vezes mudanças nas folhas indicam que há problema, às vezes na parte inferior da planta, no sistema radicular. Futuramente eu vou dar atualização dessa plantinha, ela vai ser cultivada agora aqui embaixo no chão, para ela não tomar o sol forte, porque ela foi recém-podada. E assim que ela enraizar, ela já vai começar a receber regas não abundantes, só umedecendo o substrato, porque eu quero dar atualização para vocês dessa planta aqui, porque eu quero mostrar para vocês se ela variegatou por causa da praga nas raízes, por causa do nematóide, ou se ela variegatou realmente porque ela variegatou, porque ela quis ficar variegata. Mesmo assim ela pode continuar, né, com a variegação. Mas eu vou dar atualização para vocês de como vai ficar essa plantinha aqui. Vamos ver o crescimento, eu vou cuidar bastante dela para que ela não venha melar, para que ela enraize muito bem. E futuramente eu falar um pouquinho dessa menina aqui em especial. Ela foi para o mesmo vasinho que foi higienizado, lavado com água e sabão. E também passado que boa, eu até não enxaguei a água sanitária dela, tanto que eu fiz tudo agora tipo em 5 minutos, eu lavei lá rapidinho, passei a água sanitária e até estava molhado aqui enquanto eu replantei e deixei, da mesma forma que eu fiz aqui na bancada. Agora eu vou mostrar para vocês a atualização da Romeu, que eu fiz que é a mesma Taurus, né, que eu fiz a poda aqui, ó. Ela até tá bem sequinha, deixei secar no sol, deu uma queimadinha aqui, ou ainda é fungo, eu não sei. Espero que eu consiga salvar essa planta, porque eu fiz a poda assim rente com as folhas, e mesmo assim ainda tinha pretinho, então não tem que ter dó, tem que ir passando a faca, até ter parte boa, parte branquinha, parte rosadinha. Enquanto tiver pretinho, vai cortando. Só que como eu não queria cortar demais e eu queria deixar ainda algumas folhinhas, eu fui cavando o pretinho. Eu espero que dê certo. Aí futuramente eu dou atualização. Se ela viver, se ela morrer, eu vou contar para vocês. É uma planta linda. Tomara que eu salve ela. Botei aqui, ó. Coloquei uma tampinha de refrigerante, eu não vou plantar ela. E futuramente eu dou atualização para vocês também. Outra plantinha que estava com problema era a súpia. Eu tenho um vaso bem grande dela. Eu fiz o replante e mesmo assim ela estava sentindo, não sei o que aquela plantinha tem. Aí o que eu fiz foi retirar, fazer a poda de alguns galinhos aqui, ó. E plantar, fazer um novo vasinho para não perder a espécie. É uma plantinha linda, linda, linda. E fica numa coloração muito, muito fofa. E aqui eu plantei os meus Pachyphytums, esqueci o nome científico, vou deixar na tela para vocês, a plantinha diamante. Eu fiz tudo o replante aqui num potinho de açaí, olha só que linda que tá essa plantinha. Resolvi arriscar o replante agora nesse calor. Eu não consigo parar, gente, de estar mexendo com as minhas plantinhas. E agora eu quero mostrar para vocês uma aloe que tá maravilhosa, muito, muito linda, que tá aqui atrás de mim, que tá muito, muito fofa. Deixa eu pegar o vaso aqui. Olha aqui, que eu acho que eu vou ter até que tirar as mudas para elas poderem desenvolver. Tá muito, muito linda esse emaranhado de plantinhas aqui. Comprei uma mudinha e ela é uma planta muito, muito prolífica. E quando eu tirar as mudinhas daqui, eu vou tentar o cultivo dela no tempo, para ver como é que ela fica. Maravilhosa, né? E aqui eu tenho a minha Orostax, que começou a melar, porque estava tomando bastante chuva. Aí eu deixei ela receber uma chuvinha essa noite e recolhi. E essa é uma plantinha aqui que eu acho fácil de cultivar se você der muito, 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 muito sol para ela. E no caso de melar, que já aconteceu outras vezes, o que eu faço? Eu suspendo a rego pouquinho e tiro ela do tempo. E aí eu deixo o substrato secar bastante e as plantinhas aí elas ficam bem
o apodrecimento fica só num canto e depois com o tempo ela enche aqui de novo. É uma planta linda que entra em dormência no inverno e agora no verão. Ai, tá dando um negócio no vidro. Aí ela está em estado ativo agora, né, no verão, e ela enche o vaso, fica linda, maravilhosa, é uma planta maravilhosa. E talvez futuramente até eu refaça esse vaso, porque tá bem cheião, né? Então, às vezes, só suspendendo a rega você já consegue salvar sua plantinha, porque ela te sinaliza, né? Melando as folhas, dando mudança na coloração da roseta, das folhas. E se você ignorar muito tempo, ela acaba melando mesmo. Então aqui melou algumas rosetas aqui desse canto, tava bem lindão esse vaso. Mas faz parte, né? Então até é um vaso raso, olha aqui, ó. O que sinaliza que essa planta não gosta tanto de rega assim, né? Então não dá, eu não consigo cultivar ela na chuva. A menos, claro, com o meu novo substrato que eu já mostrei para vocês aqui no canal, porque esse substrato aqui é o antigo. Então, talvez com bastante drenagem, né, menos terra, talvez ela vá se dar ao tempo. Eu não sei. Se você tem essa plantinha aqui, me deixa a sua experiência aí. Mas se você tem ela no tempo. E o último vasinho que eu vou mostrar hoje para vocês, que é um vasinho bem cheio, é esse vasinho aqui, dessa calanco e rombopilosa, uma plantinha de difícil cultivo. Eu não consigo cultivar ela ao tempo, ela se multiplica muito facilmente por folhinhas. É uma planta linda, linda, linda. É difícil de cultivo, mas vale a pena. Tenha ela num lugar um pouquinho mais resguardado. Eu devo ter essa planta aqui há mais ou menos uns 3 a 4 anos. É de difícil cultivo, mas vale a pena ter uma plantinha assim, porque é uma coisa assim um pouquinho mais rara pela dificuldade de cultivo. Aqui eu bati e cai tudo as folhas, mas aqui, ó, tu aproveita tudo, coloca essa pontinha aqui enterradinha na terra, que ela se multiplica rapidinho. Fofa, fofa, fofa. Agora eu quero deixar vocês com a floração de um cacto que, olha, foi maravilhoso. É um Gymnocalcium que deu flores maravilhosas. E também quero deixar a floração e corte da haste floral da minha, deixa eu lembrar o nome dela, Paniculata. Uma plantinha também muito, muito linda, que ela deu um pouquinho de apodrecimento no caule, porém eu só suspendi a rega, não fiz poda e ela se recuperou muito, muito bem. E agora é hora do focinho do like. Olha aqui, ó. É hora de se despedir, né? É hora de mostrar esse focinho gostoso. Pedir para se inscrever, deixar seu like, né, meu menino? Olha só. Então é com esse meninão lindo que eu vou me despedir, né, meu fofo? Olha só, mostra esse focinho gostoso, gostoso. Pede like pra mamãe, pede? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!